Saudações investidores. Bitcoin agora cotado a 29.150 dólares. E que dia, hein? Nós chegamos a romper o suporte e ir até os 28k só para ter uma acumulação incrível e voltarmos em V. Hoje, meu principal objetivo vai ser atualizar todo esse price action, te mostrando o que eu espero para as próximas horas e dias. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, eu quero começar aqui com vocês falando um pouco sobre os nossos suportes, tá bom? A gente vai falar um pouco sobre o nosso suporte aqui dos 28.500, o que aconteceu hoje de manhã, e vamos falar um pouco da nossa resistência que a gente precisa romper para demonstrar força. Mas a gente vai abaixar o tempo gráfico para tempos bem menores, para não só ver suportes e resistências, mas entender, né, minuto a minuto o que aconteceu aqui. Então vamos até os 5 minutos e te mostrar uma visão não somente técnica, mas uma visão de sentimento sobre o que está acontecendo e o que aconteceu nos fundos aqui, né? Vamos falar um pouquinho sobre teoria, né? Por que essas instituições normalmente elas conseguem segurar o preço, até quando o preço passa delas. Vamos falar sobre isso. Mas antes de começar, não esquece aí de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito. E hoje à noite tem vídeo, tá? Pode mandar aqui as altcoins que vocês querem que sejam analisadas, as mais pedidas serão. Investidores, vamos começar aqui falando um pouco do Bitcoin. Por 4 horas, como vocês sabem, a gente está formando um triângulo aqui, é um triângulo que claramente ainda não foi rompido, tá bom? A gente até tentou romper o triângulo, a região dos 28.500 dólares, mas a gente não chegou a fechar candles importantes abaixo dessa região, né? Então, o primeiro ponto que a gente sempre fala com vocês de um rompimento é que a primeira confirmação que você tem são fechamentos de candles demonstrando que estamos formando um novo range. Quando o preço vai e volta, tem uma boa probabilidade de a gente estar vendo uma armadilha, né? Ou seja, uma zona que as instituições mandam o preço para muitas pessoas venderem, serem liquidadas e estopadas, né? Então, lembra, a primeira confirmação que você sempre quer ter num rompimento são os fechamentos, beleza? A gente não tem fechamento abaixo dos 28.500, é justamente a zona que eu ficaria de olho para, se a gente começar a fechar aqui embaixo, ó, ferrou. Assim como a gente tem algumas resistências importantes acima. Vou destacar essa região aqui entre os 30.500 dólares, um pivô aqui em cima seria muito bom, e os 31, vocês já sabem, esse rompimento aqui, ainda mais depois dessa armadilha, me leva a crer que a gente vai sair dessa tendência de baixa no Bitcoin e vai respirar, pelo menos para ir buscar uma correção nos 35, 36 mil dólares, e a gente vai discutir isso ao longo do tempo, tá? Se a gente abaixa por 1 hora, a gente pode ver muito claramente que o preço não rompeu e se manteve abaixo dos 28.500. Então, pensa comigo, se você está operando um triângulo que vem há 10 dias, né? Mas até mais do que isso, pô. O triângulo começou a se formar aqui no dia 9 de maio, 15 dias. Você não pode operar um fechamento dos 5 minutos, né? Você tem que operar um fechamento do 4 horas, um fechamento do diário. E é justamente isso que a gente precisa aqui. Se começar a fechar abaixo dos 28.500, para mim é um péssimo sinal, é um sinal de que a gente pode continuar a baixa, tá? É claro que agora, depois do teste dos 28 mil dólares, a gente também transforma essa zona numa zona de suporte. Então, agora nós temos 2 suportes, não só os 28.500, tranquilo? Além disso, a gente pode destacar que talvez o que tenha salvado o Bitcoin foi o S&P 500, né? Afinal, o S&P 500 estava subindo de leve hoje, né? Subindo aos poucos, e o Bitcoin, mesmo com essa subidinha do S&P que a gente teve aqui, estava caindo, né? Então foi muito ruim hoje mais cedo, porque o Bitcoin se descorrelacionou com o S&P, mas da pior maneira possível, né? O S&P subindo e ele caindo. Então foi uma descorrelação muito ruim para o Bitcoin, né? A gente fala ruim, vocês sabem, porque a gente gosta do Bitcoin, a gente quer ver o Bitcoin acima, mas essa descorrelação aí deu a oportunidade de fazer algumas boas compras que a gente vai discutir. Porém, quando a gente bateu lá no fundo, na região dos 28 mil dólares, o S&P 500 simplesmente começou a pumpar, tá bom? Então, se eu pego aqui na abertura, olha só, 10h30, a gente subiu num candle de 5 minutos aqui, 0,6%, tá? E foi mais ou menos no ponto onde a gente estava formando fundo aqui do Bitcoin, olha só, 10h30. Então, isso sem dúvida ajudou o Bitcoin a ter esse movimento aqui. Pode continuar ajudando, né? Afinal, S&P 500 subindo 1,5%, se a gente continuar alta, é de se esperar que o Bitcoin também consiga demonstrar força. É uma pena essa nossa descorrelação aqui que a gente teve mais cedo, porque se não fosse ela, provavelmente o Bitcoin estava tentando romper os 31 agora. Mas
Vamos ver, né? Vamos aguardar. A gente pode sim demonstrar essa força e a gente vai começar a discutir isso a partir de agora. Tá? Olhando aqui no curto prazo, eu acho que a primeira zona que o Bitcoin precisa romper é os 30k. Tá? Ontem, eu vou até mostrar para vocês, a gente teve muitas ordens segurando essa região, os 28.800, 28.900, desculpe, 29.800, 29.900. Então, romper esses 30k aqui para mim também é bem importante, tá? Então, atenção aos 30k também é uma resistência significativa. Falando aqui um pouco sobre o nosso sentimento, ele não tá legal, tá? A gente teve um aumento do nosso Open Interest, um aumento do nosso CVD e um aumento, aumento Long Short Rate, do CVD e do Open Interest, tá? Então, isso não é bom, isso é um sinal de risco na minha visão. É claro que isso pode mudar caso a gente comece a despencar aqui, mas isso não é um bom sinal. Porém, ao mesmo tempo, a gente teve alguns gatilhos muito grandes para comprar o Bitcoin. E é por isso que eu falo com você que os indicadores, eles nos dão diferentes oportunidades. A gente usa o Long Short Ratio com Open Interest para operar rompimento. E a gente usa liquidação e venda, compra, mercado para fazer o quê? Para operar acumulação e distribuição, a famosa Hunter, né? Que a gente tenta captar os fundinhos. Então, quando a gente vem aqui tem essa queda gigantesca com o Bitcoin indo abaixo dos 29 milhões de dólares de liquidação, cara, potencial oportunidade de compra, tá? Sem contar que os dois momentos que a gente teve mais de 100 milhões de delta de venda. Tá? Então, eu acho que eu comprei, tá? Abaixo dos 29, até os 28.800 dólares. Eu fiz umas primeiras comprinhas ali. Mas sem dúvida, né, o ponto de maior oportunidade aqui foi onde? Foi justamente no fundo, né? A gente teve 300 milhões de dólares de delta de venda a mercado. Eu vou te mostrar aqui, ó, na prática o que aconteceu aqui para vocês verem, tá? Por que essas ordens de instituições são tão importantes. Mas claramente eu acho que a gente teve duas oportunidades aqui. Detalhe, essa liquidação que a gente teve aqui foi na Bitfinex, então eu não coloco minha mão no fogo pela Bitfinex, então não é tão relevante como vocês podem ver, foi a maioria lá na Bitfinex. Então, beleza, tivemos oportunidade de acumulação, mas nada tão grande como foi aqui na região do fundo, onde a gente teve mais 4 milhões de dólares de liquidação e esses 300 mil de venda a mercado, beleza? Então, cara, são duas estratégias diferentes, tá entendendo? E você pode operar só uma delas, né? Mas nós, particularmente, gostamos de operar as duas, porque a gente sabe o quanto o mercado é manipulado e o quanto a gente tem esses falsos rompimentos. Então, se a gente fechasse a nossa cabeça só para operar rompimento, a gente ia se ferrar. Por quê? Porque a grande maioria dos rompimentos são falsos. Então, é por isso que a gente também opera contra os rompimentos pela estratégia Hunter e a gente precisa de vários indicadores para confirmar para a gente um rompimento. Eu te pergunto, o rompimento aqui foi confirmado? Esse último? Não foi. Por quê? Porque a gente estava tendo queda no nosso long short ratio e o open interest não subiu. Né? Além disso, muita liquidação, muita venda a mercado. Então eu não vou shortar esse rompimento. Pelo contrário, eu estava comprando por causa de outra estratégia. Dá para entender? Agora, nesse momento, a gente começa a subir, né? A gente começa a subir, a gente começa a ter muita compra a mercado, começa a ter umas liquidações para cima. O que você começa a fazer aqui? Começa a vender aos poucos, tá bom? Eu acho que não tem outra saída, pelo menos até as regiões de resistência, e vendendo aos pouquinhos, tá? Eu ainda estou bastante exposto, mas eu gosto de sempre aproveitar para fazer essas compras nos momentos que está todo mundo vendendo e fazer essas vendas nos momentos que está todo mundo comprando. Então vai vendendo aos poucos, cara. Não precisa ser 880, você não precisa estar 100% ou 0% exposto, né? Você pode estar qualquer porcentagem que você quiser. Você pode estar 10, 15, 20, 50, até 100, você que sabe, pô. Mas você só precisa de uma estratégia para deixar isso claro. E a nossa estratégia é, muita gente vendeu, muita gente foi liquidada, a gente compra. Muita gente comprou, muita gente foi liquidada, a gente vende. Simples assim, correto? Continuando aqui, falando um pouco mais sobre o fundo, né? Pra gente ir no fundo, eu vou vir aqui no Trading Light, vou mostrar para vocês pontos bem interessantes, né? Eu tenho aqui no Trading Light algo que chama Footprint. O que é isso? Isso me mostra certinho onde estiveram as compras e vendas a mercado. Então olha só aqui no nosso fundo, aqui na região dos 28.100 dólares, a gente teve 1.5 mil bitcoins de venda a mercado. Né? Se eu somar aqui vai dar praticamente 3 mil, mas repara que nós estamos com o preço caindo, indo testar zonas de liquidez, e a gente tem aí 3 mil bitcoins sendo vendidos a mercado. Eu te pergunto, quem que você acha que estava vendendo esses bitcoins? Provavelmente as sardinhas.
Muitas vezes não porque elas queriam, porque elas colocaram stop ou foram liquidadas, tá? Colocar o stop não tem nada de errado, cara. Se a sua estratégia era estopar abaixo dos 28.500, tá tudo bem, tá? Mas você precisa entender que você tomar decisões nesses momentos onde está todo mundo vendendo, sem ser um stop, por exemplo, cara, você provavelmente vai se ferrar. Porque é justamente onde todo mundo está vendendo que o preço normalmente encontra o fundo, tá? Então é impressionante isso aqui. Fazia tempo que eu não via tanta venda a mercado num fundo. Até por isso deu 300 milhões nos 5 minutos, né? E é importante a gente entender que se tinha gente desesperada vendendo, as sardinhas vendendo, provavelmente quem estava acumulando lá era alguém que não estava desesperado, alguém que tinha uma estratégia, alguém que colocou as ordens e foram executadas. Provavelmente uma instituição. Deu para entender? Então, cara, lembra, tem uma estratégia de rompimentos? Beleza, mas tem uma estratégia também para operar a manipulação do mercado. Então aqui atualmente a estratégia que a gente mais faz nem é mais a de rompimento, é a de Hunter. Por quê? Porque a gente está tendo muito rompimento falso, correto? Beleza, então basicamente a gente vê isso aqui, né? E agora falando um pouco sobre as ordens, vocês podem ver que não vai ser tarefa fácil a gente romper para cima, tá? Muita ordem entre os 29.400 e os 29.700. Então a primeira zona complicada é essa aqui. Repara que ontem, cara, a gente teve isso aqui bem aqui, olha só. Olha essas instituições segurando o preço, cara. Olha só. Nossa senhora. Eu vendo isso aqui, eu falei, putz, não vai passar, velho. Por quê? Muita ordem sendo colocada. E o preço vai lá, bate uma vez. Aí vai lá, bate outra vez. Aí vai uma turma, compra mercado aqui, ó, 338 bitcoins, dando liquidez para esses caras. Aí bate e não passa. Por quê? Porque quando esses caras colocam essas ordens, se muita gente as executa, é um grande potencial topo ou fundo. Por quê? Porque a turma desesperou e comprou, desesperou e vendeu. Os desesperos são a liquidez das instituições. Então, cara, sempre lembra, se tem muita ordem acima, toma cuidado, tá? E eu tomaria cuidado justamente entre os 29.400 e 29.700. Romper essa região seria muito importante, muito positivo. Porque a gente teria uma ordenzinha aqui nos 30k, outra ordenzinha ali nos 30.500 e mais uma nos 31, tá? Então a zona que estão tentando mais segurar é esse curto prazo. Então, se a gente rompe com tudo, cara, a gente pode sim ter um movimento bem forte para cima, tá? Então atenção aí essa região entre dos 29.700 e os 30 mil dólares também. Beleza? Falando um pouco sobre as ordens de compra, não tem muita coisa, tá? Estou tentando segurar aqui entre os 28.800 e os 28.600 ali, umas ordenzinhas dos 28.300, mas nada demais, tá? Como a gente pode ver aqui, ó, isso é na Binance Futures, mas como a gente pode ver aqui no agregado, nesse momento a gente vê até os 29.700, 246 milhões de dólares, né? E, pelo menos tem muita ordem de compra também aqui nas outras exchanges, tá? Então a gente está vendo uma situação bem neutra até o 2,5% e já tem uma situação compradorazinha no 1%. Isso é positivo, tá? Estão colocando pressão nas outras exchanges, não necessariamente aqui na Binance Futures. Mas, como vocês sabem, a Binance Futures é a maior exchange, é a exchange mais importante, onde tem mais volume, então onde a gente mais tem que olhar. Então, cuidado com esses 29.700 dólares. Tranquilo? Investidores, caras, então é isso, tá? Para fazer um resumo aqui, eu acho que, para quem é mais conservador, cara, é o que eu falei nos últimos dias com vocês. Cara, espere volatilidade. E se você é mais conservador, só aguarda, cara. Se você espera romper as regiões, no mínimo os 30 ali, se romper os 30 o sentimento melhorar, talvez seja o momento da gente ir embora, tá? 31 seria mais conservador, mas a gente fala sobre isso no vídeo da noite, tá? Se começar a voltar, rompendo 28.500, rompendo 28, fechando o candle ali, casca fora. Eu, particularmente, se começar a fazer isso, eu vou diminuir consideravelmente as minhas exposições. Beleza, investidores? Nesse curto prazo, vai vendendo onde estão comprando e vai comprando onde estão vendendo, que provavelmente vai dar certo. Pô, Pablo, eu quero me expor ao Bitcoin, eu não me expus. Traço Fibonacci do fundo até o topo. Você poderia ter compra a partir dos 28.800, mas é uma compra arriscada, tá? É uma compra assim que você estaria comprando contra a tendência e tal. Então, cara, talvez seja melhor ser mais conservador e esperar o rompimento pelo menos dos 30 mil dólares, uma retração para entrar. Beleza? Então é isso, um forte abraço, a gente se vê no meu Instagram às 4 horas da tarde e aqui no YouTube às 8 horas da noite com a análise do Bitcoin e das altcoins. Manda as altcoins aqui. É isso, um forte abraço e a gente se vê.